Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação na terra, causa das misérias terrestres, instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos. Que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo das diferentes moradas. São os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Ou seja, quando fizermos a nossa passagem ou viagem, como assim o quiserem dar o nome, dependendo de como estivermos, nós vamos para uma das moradas de Deus, uma das colônias de Deus. Ela pode ser boa ou má, vai depender de nós. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele, seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indivisível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles,
aos que seus habitantes são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há misturas do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento, embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta. Pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como se segue: os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiações e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes, onde os divinos, celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. Ou seja, ninguém está aqui porque é bonzinho ou porque é especial. Não, nós estamos aqui para expiação e provas, ou para reparar algum erro que cometemos, ou até para ser feliz porque em outra vida não fomos, ou porque fomos maus e agora precisamos fazer o bem. Enfim, isso só o Senhor pode explicar a cada um de nós. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingirem sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para o mundo mais avançado e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. É aquele espírito bom, é aquele espírito que sabe doutrinar, é aquele espírito que sabe ensinar, é aquele espírito que sabe perdoar, é aquele espírito que sabe amar, enfim, é um espírito puro de todas as maldades. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais
infeliz, ainda que aquele que são ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aqueles que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Bom, queridos irmãos, eu vou continuar essa leitura no nosso próximo encontro. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Acredito que todos tenham entendido. Se não entendeu, ouça o vídeo novamente, porque a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é muito fácil de entendermos. Então, que você consiga entender melhor ouvindo novamente o nosso vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.